Amém. Que o Senhor guarde vocês, testemunhem pelo seu bom proceder. Obrigado à equipe que estará cuidando deles. Pastor Fernando. Amém. Amém, gente. Além dos próprios pais terem autorizado, nós temos um grupo bastante cuidadoso e zeloso por nossos filhos e nossas crianças, nossos netos, os nossos sobrinhos. Amém. Eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus falou ao meu coração essa semana, a partir inclusive do que tratamos na semana passada, que o pastor Manuel comentou na semana passada. Eu me lembro que eu pedi a palavra para reforçar a igreja, que ainda que nós não tenhamos atualmente os profetas a semelhança do que havia no Antigo Testamento, toda vez que alguém abre as Escrituras e prega as Escrituras, não as suas opiniões, mas quando alguém prega as Escrituras é Deus falando, e de certa forma, este que abre as Escrituras e fala das Escrituras, fala nas Escrituras, novamente, não a partir de si, da sua compreensão, ele fala, ele transmite a palavra de Deus. Nesse sentido, quando abrimos as Escrituras, ouvimos a palavra de Deus. Então, a partir disso, eu fiquei pensando essa semana bastante nisso. E um episódio das Escrituras me veio à mente. Antes disso, eu gostaria de orar, pedir para que Deus nos oriente, para que Deus nos ensine, para que Deus nos convença, para que Deus conquiste o nosso coração e a gente seja fiel como Ele espera que a gente seja fiel, como Ele espera que sejamos fiéis. Senhor, junto do Teu povo, nós dirigimos as nossas vozes a Ti. Dirigimos, Senhor, a intenção do nosso coração a Ti. Toda a nossa racionalidade empregada em compreender algo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito, que haja amplo e livre acesso do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração. Fala, Senhor, apesar de mim, eu te peço que o Senhor nos fale, no nome de Jesus, que é o Santo de Deus, que é por quem nós nos aproximamos de Ti, é que fazemos essa oração. Amém? Amém, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, 1 Crônicas, no capítulo 21. Enquanto você abre, eu vou dizer para você e vou compartilhar com você um pouco do porquê esse texto e quem sabe um porquê desse tema. Eu gostaria de falar com você e tratar e pensar com você, refletir um pouco da seguinte pergunta, presta atenção aqui. Por que nós temos tanta dificuldade de sermos fiéis a Deus? Porque eu e você temos tanta dificuldade de sermos fiéis a Deus. Veja, eu não tenho a intenção de tocar em todos os tópicos, todos os elementos do porquê disso, até porque nós não temos tempo suficiente. E também eu não questiono, pelo contrário, eu afirmo que nós não somos fiéis a Deus porque somos quem somos, porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores, assim diz as Escrituras para nós. Eu não tenho a intenção de dizer o contrário, pelo contrário, eu tenho a intenção de pensar o porquê que eu e você somos tão infiéis, ou temos tanta dificuldade de sermos fiéis a Deus. O que é que eu guardo? O que é que eu evito?
o que é que eu desejo quando eu sou infiel a Deus? O que de fato está por trás das minhas atitudes? O que de fato me leva a não proceder conforme o que Deus espera de mim? O porquê disso? Essa é a intenção da nossa conversa, é a intenção da nossa reflexão. Digo isso porque infidelidade, muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar, a infidelidade é muitas vezes a minha fé, a sua fé tentando se proteger. E eu vou explicar isso para você ao longo do texto. É a minha fé tentando fugir de frustrações, evitar situações desagradáveis, evitar momentos ruins. Infidelidade é eu tentando tomar, veja bem, eu não vou falar isso para você. Abre lá, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, eu vou fazer a leitura do capítulo. Eu gostaria que você prestasse atenção comigo, que você ficasse comigo na leitura. E à medida com que o texto vai sendo apresentado, a gente vai fazer pequenas observações. Veja, nós não estamos falando de alguém aqui inocente, um ingênuo, não estamos falando de uma pessoa novinha na fé, não estamos falando de alguém que não sabe o que é certo. Pelo contrário, o personagem, se a gente puder dizer assim, o personagem principal dessa história já havia tido inúmeras experiências na vida. A gente fala de um senhor, provavelmente, ou um jovem senhor, talvez. Um homem que foi escolhido por Deus ainda jovem, um homem que, quando foi quando o profeta foi falar com a sua família se esqueceu dele. Um homem que pequenininho, um homem que frágil e franzino, muito novo, matava leões e ursos com pedrinhas. Um homem que cuidava de ovelhas. Um homem que conquistou Jerusalém. Um homem que cometeu crimes como o de adultério, um homem que cometeu crimes como o de homicídio, um homem respeitado por muitas nações, mas um homem humilhado pela sua família, por filhos. Um homem que teve a sua família quase que destroçada, a sua vida colocada a prêmio. Um homem que obteve respeito internacional, muita riqueza e poder, mas um homem pecador como eu e você. Um homem que foi tido como o homem segundo o coração de Deus, mas também o homem que foi tido como um homem infiel. Contradições do ser humano. Eu e você representados nesse homem. Eu gostaria de que você agora sim me acompanhasse. O texto de 1 Crônicas. Satanás se levanta contra Israel e incita Davi a fazer um censo. Censo é uma contagem. Censo é um levantamento dos recursos que se tem no reino, ou no reinado. Davi disse a Joabe, que era um dos seus comandantes, o comandante do seu exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, ou seja, de norte ao sul eu quero saber tudo o que tem. Quem são, como são, o que comem, como vivem. Na verdade ele queria saber tudo, ele queria quantificar, ele queria saber o que rolava no seu reino. Façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo.
Até aí, aparentemente, algo normal. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje, ó rei. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, ou seja, preparados. E em Judá, aqueles que estavam no entorno de Jerusalém, onde Davi morava, quase metade disso, 470.000 homens que dominavam a arte da guerra. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, porque achou absurda a ordem do rei. Gostaria, antes de continuar, a gente pensar um pouquinho. Davi já estava no final do seu reinado, praticamente, e a maior parte do território havia sido conquistado por ele. A gente pode dizer que o que Israel tem hoje de território não é metade do território que Davi tinha na época, que Salomão, o seu filho, acumulou depois. O maior espaço de territorial conquistado por Israel foi exatamente nesse momento de Davi e Salomão. A gente fala que em quase 3.000 anos antes desse dia, antes de hoje, há 3.000 anos atrás, nós temos um Davi que acumula sob o seu poder o maior território que Israel já havia experimentado. Não havia outro rei que tinha tido tanto sucesso e acumulado tantos recursos, tantos homens, tantos cavalos, tanto ouro, como Davi e como Salomão posteriormente. É curioso que um pouquinho antes a gente vê, se você folhear a sua Bíblia, volta aí, quem sabe, uma página antes, no verso 18, e eu vou fazer apontamentos apenas. No verso 1, Davi derrotou os filisteus, povo que gerou grande dificuldade ao longo da história para o povo de Israel. Davi derrota os filisteus. Verso 2, Davi derrota também os moabitas. 3, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, que era uma das tribos ou um dos grupos ali na proximidade que dava trabalho para o povo. Quando os arameus, que eram amigos de Hadadezer, Davi matou 22.000 deles, estabeleceu guarnições militares no seu reino, ou seja, tomou posse do espaço deles, sujeitando eles a pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi, em todos os lugares. Verso 11, acompanha comigo, 18:11. O rei Davi consagra os utensílios ao Senhor, utensílios que foram obtidos como espólio de guerra. Houve guerra, eles conquistam e levam todo o ouro, levam todos os homens e mulheres escravos, levam todos os seus animais, Alguém pode dizer assim: nossa, mas que cruel. É verdade, mas essa é uma realidade daquele tempo, é algo que acontecia, e embora não seja aprovado por Deus, demonstra o como Davi tinha sucesso. Davi consagrou todos esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro, tomados de todas essas nações: Edom, Moabe, os amonitas, os filisteus e amalequitas. Novamente no verso 13. Sujeita todos os edomistas a Davi, né? Um dos comandantes do exército.
o Senhor dava vitórias a Davi, em todos os lugares que ele ia. Volta um pouco, capítulo 17, eu estou pegando pontualmente aqui. Deus faz uma promessa a Davi. O rei Davi, capítulo 1, já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, ou seja, morando num palacete, enquanto a arca da aliança do Senhor, que representava a presença de Deus, permanece numa simples tenda. Natã responde a Davi: faze o que você tem que fazer, pois Deus está com você. E naquela mesma noite, Deus chama o profeta e fala: vai dizer ao meu servo Davi, no verso 4, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Verso 8, sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Verso 10, também subjugarei todos os seus inimigos. Verso 15, Natã transmite a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado. E Davi faz uma oração a Deus. Verso 25. Davi falando a Deus: tu, Senhor, me revelaste que formarás uma dinastia para mim. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Capítulo 13, volta comigo, verso 13. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 14, por favor. Verso 2, Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel. Saul tinha morrido, se matado, se suicidado há pouco tempo. E os líderes, antes submissos a Saul, vão a Davi, dizer: Davi, você foi o escolhido, e nós estamos com você. Davi dominava um pequeno espaço, era rei sobre Hebrom. E nesse momento, quando o grupo chama Davi, fala: Davi, você vai ser o nosso rei, Deus escolheu você. Verso 2 do capítulo 14, então Davi teve certeza que o Senhor confirmara como rei de Israel, e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor a Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. E a ideia aqui não é adultério, a ideia é poder. No passado, os reis, eles ampliavam os seus poderes mediante acordos. E os casamentos ajeitados, ele se casava com a filha de um outro, dizendo que ele seria o responsável, o descendente daquele rei. Quando ele tomava as filhas dos outros reis, dizia que estes reinados seriam dele. Eram acordos ampliando o seu poder, ampliando a sua capacidade, ampliando a sua influência. Então, em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas, no verso 3. No verso 10, Davi derrota os filisteus. Davi pergunta a Deus: devo atacar os filisteus, ó Senhor? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Os filisteus, depois da primeira derrota, voltam a atacar o vale. No capítulo 13, 14, ele diz: de novo Davi consulta a Deus, que lhe responde: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe havia ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Alguns episódios só para mostrar, para demonstrar para você que Deus estava com Davi.
por onde Davi ia, havia vitória. Por onde havia necessidade e dificuldade, Davi consultava a Deus. Deus, devo sair contra, devo me defender, devo proteger, devo avançar. E Deus, nessa interação com Davi, ia demonstrando a Davi que o reino de Davi não era, no final das contas, do próprio Davi, era dele. E Davi era o quê? Um instrumento na mão de Deus. Para quê? Para que o povo fosse cuidado, para que o povo fosse pastoreado, para que o povo fosse ensinado, para que o povo fosse suprido. Quem estava por trás de Davi? Deus. É curioso que esse texto que lemos em 1 Crônicas, inicia com a palavra Satã, e a ideia não é uma intervenção necessariamente direta de Satanás, mas traz a ideia que Davi estava dado ao seu próprio coração, estava ignorando qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de indicação divina. E aí existe a influência do inimigo sobre a vida do Davi. Essa influência do inimigo não significa necessariamente um controle sobre Davi, mas uma influência, assim como eu e você recebemos. Toda vez que nós tentamos seguir a nossa vida a despeito de Deus, tomando a nossa vida pelas nossas mãos, sem querer ouvir a Deus, sem querer entender quais são as intenções de Deus, qual é a estratégia de Deus, Deus nos deixa. Deus nos fala, olha, ok, você quer ir? Vá, faça isso. Você é autossuficiente. Siga. Foi exatamente o que Deus faz com Davi. Influenciado por Satanás, Davi chama o seu comandante maior e fala: eu quero saber qual é o tamanho do meu exército. Quanto eu tenho de dinheiro? Quanto de poder eu tenho? Se não está explícito que Davi inicia uma tentativa de competir com Deus, na ideia de que o que é de quem, pelo menos Davi traz para si usar o seu povo. Para ele o povo era número. Eu quero saber número. Não importa quantos, quem são. Não importa o que fazem. O que importa são os meus direitos. É o meu poder. É a minha capacidade. Veja, olha como eu sou vitorioso. Veja quantas mulheres e acordos eu tenho. Veja quantos cavalos. Olha o tamanho do meu exército. Veja quanto ouro eu trouxe. Qual é o despojo que eu consegui. Olha como eu sou importante. Veja como eu tenho valor. Veja aí, olha povo, eu sou o maior rei que já existiu em Israel. Esse Davi humilde, que buscava a Deus, na tentativa de entender de Deus qual era o próximo passo, de entender de Deus qual era a estratégia a ser tomada, agora é um homem formado, já experiente, porque já havia tido aquela experiência com Batseba. Toma Batseba para si, mata Urias, se arrepende, é perdoado, e Deus o restitui. Esse mesmo Davi, que tem sucesso, amealha resultados muito positivos, é o Davi que também agora toma no seu braço a condução da sua vida. Se antes Deus sustentava, agora eu me sustento. Se antes Deus indicava, agora eu tenho a saída. Se antes Deus trazia provisão, hoje eu preciso controlar, hoje eu preciso saber o que é que eu tenho de capacidade, porque eu sou o dono do meu nariz. Davi, veja, Davi não nega a Deus.
Em momento nenhum nós vemos Davi falando, Deus não existe, Deus não está aqui, Deus me abandona. Não, nas suas atitudes ele abandona Deus. Nós vemos a negação de Davi não pela sua palavra, mas nós vemos a negação de Davi pelas suas atitudes. Por que o censo? Porque o censo dá noção da capacidade dele. O problema é que Deus havia dado regras para que o censo fosse feito. E Davi ignora as orientações de Deus a respeito do próprio censo. Deus dá a Moisés que o censo deveria ser feito de forma correta. Havia uma liturgia para que o censo fosse feito. Davi ignora a palavra de Deus e segue o seu próprio caminho. Quem sabe eu me represento, ou sou representado por Davi, quando eu olho o meu saldo bancário, ou o meu status no trabalho, ou quem sabe na minha aparência, na minha capacidade intelectual, na minha capacidade de influência, e ignoro a Deus. Agora, afinal, eu posso tocar minha vida, eu não preciso mais de Deus. Quem sabe, você adolescente, ou você jovem, você faz de tudo agora, porque você tem muitos likes, porque você é a pessoa mais influente da escola, ou quem sabe, você é a pessoa mais respeitada dentre os seus amigos. Conseguiu o que eu queria. Por que Davi é infiel a Deus? Essa é a pergunta que a gente está pensando aqui. É exatamente essa pergunta que eu tenho para pensar com vocês. Por que eu e você somos infiéis? Talvez o idoso pense, eu tenho saúde para dar e vender. Deixa eu fazer a minha vida, deixa eu curtir a minha aposentadoria. Ou quem sabe, os meus filhos estão todos formados, a minha família toda feita, a minha família é uma bênção. Ou então, você cultivou ao longo da sua vida respeito e valor, que hoje fazem com que as pessoas olhem para você e falem o seguinte, nossa, que homem bem-sucedido. A infidelidade não começa grande, a infidelidade começa pequena. Vamos voltar para o texto? Capítulo 21. Verso 6. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus. E por isso Deus puniu Israel. Veja, Deus não pune a Davi, Deus pune Israel. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz, Senhor. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente ou profeta de Davi, o homem que servia na época de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, Davi, escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, Davi, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando as regiões de Israel. Decida agora como eu devo responder àquele que me enviou, disse Gade. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia, e cair nas mãos do que cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga a Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor, pare já, chega. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém.
Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor Deus meu, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi lá e, em obediência à palavra de Gade, foi para lá, em obediência à palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, ou seja, estava trabalhando. Virando-se, viu o anjo. Ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: Araúna, ceda-me o terreno da sua eira para que eu construa um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno por preço justo. Mas Araúna, o dono da terra, disse a Davi: considera teu, Davi, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu também darei os bois para holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti, Davi. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Por que eu e você somos tão infiéis? Ou não conseguimos ser fiéis? Veja, qual era o objetivo de Davi? Era contar o povo? Não. Era saber qual é o tamanho do seu poder. Era saber o quanto que ele tinha de recursos. O objetivo de Davi não era apenas contar o povo. Davi tinha perdido de foco que o povo não era dele. Deus havia colocado Davi para administrar e para governar o povo. O rei em Israel não tem a última palavra. O rei em Israel não é aquele que manda e todo mundo cala a boca. O rei em Israel é aquele que obedece a um Deus soberano. O rei em Israel é aquele que reconhece que tudo aquilo que o povo tem não é dele, mas é de Deus. O reino não é dele, o reino é de Deus. Ele está lá como mordomo, por exemplo, como servo. Por isso que o rei fala isso. A intenção de Davi não era ter sido infiel. A intenção de Davi era achar que, porque ele tinha poder, Deus havia abençoado ele demais, e agora ele podia fazer o que ele queria. A intenção de Davi era controlar. A intenção de Davi era justificar suas ações. A intenção de Davi era dizer: eu faço, eu me comprometo. Eu não faço, eu falo, eu compro, eu negocio. E não mais Deus. Aquilo que Davi fazia com Deus antes já não acontecia mais. Senhor, um povo vem contra mim, devo sair contra eles? O Senhor vai estar comigo? Senhor, um povo está me atacando, devo sair contra ele? Qual é a melhor estratégia? Davi esquece disso. Ele já tem todas as respostas. Davi tem todas as soluções. No final das contas, Davi, e não só Davi, mas eu e você somos infiéis por um motivo, porque eu e você queremos nos autopreservar. E eu vou dar exemplos disso. Quando eu não dou o dízimo, estou tentando proteger o quê?
a minha dignidade. Vai faltar. A minha mesa vai sentir falta. O problema é que não é a sua mesa a questão. A questão é o que o reino requer. Quando Davi peca, quem sofre? É Davi? Todos sofrem. Vou dar um outro exemplo. Quando você cola na escola, o que você está tentando preservar? O seu valor. Como é que eu posso tirar nota negativa? Como é que eu posso mostrar para as pessoas que eu não sou aquele tal? Como é que eu posso deixar com que a minha nota seja tão ruim assim? Porque estudar eu não quero. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu dou conta daquilo. No final das contas, o que você está querendo é se preservar. No final das contas, o que você está querendo é não deixar com que as pessoas conheçam você como você de fato é. Alguém que não estuda, alguém que não se preocupa com o conhecimento, alguém que só está passando o tempo na escola ou na faculdade. Outro exemplo. Por que no final das contas você não quer pagar o imposto? Porque você quer se preservar. Você quer estabelecer a justiça segundo o seu olhar. Esse governo é corrupto. Esse governo é mau. Esse governo não aplica adequadamente o dinheiro. Então eu, na minha sabedoria, vou fazer isso melhor. Isso pode até acontecer, isso pode até ser, em tese, verdade. Só que Deus fala, pague os seus impostos. Seja um cidadão decente. Só que você acha que você é mais justo. Você acha que você é melhor. Você acha que você é mais santo. E porque você acha isso, você não quer pagar o imposto. Vou dar outro exemplo. Por que você não gosta de pedir perdão? Porque isso te humilha. E você tem que manter a sua dignidade. Afinal das contas, você não pede perdão porque você está querendo se autopreservar. Você está querendo se reconhecer como o melhor. Por que você não vem na igreja? Porque você está querendo se autopreservar. Porque eu sei o que é bom para mim. Eu sei que meu corpo precisa de descanso. Eu sei que eu dou conta sozinho. Que a minha igreja, ela não precisa de mim. Vou dar outro exemplo. Por que eu e você paramos o carro no lugar errado, lá fora? Ou por que eu e você atravessamos o farol no momento errado? Sabe por quê? Porque eu e você queremos nos preservar, reconhecendo diante de todos que eu tenho mais direito do que todas as outras pessoas. Mostrando para todo mundo que eu tenho poder. Mostrando para todo mundo que eu tenho capacidade de fazer e ninguém vai me pegar. Eu continuo. Por que eu gosto de fazer a minha vontade? Porque fazendo a minha vontade, eu me preservo. Eu evito ir contra os meus interesses. Eu evito ir contra as minhas intenções. Eu continuo. Por que eu não deixo um vício? Porque eu quero me satisfazer nele. É só um pedacinho de pizza a mais. É só o álcool a mais. É só uma pitada num baseado a mais. É só um cheiro. É só uma transa a mais. Sabe por que eu e você fazemos isso?
Porque eu e você queremos nos autopreservar. Infidelidade é a minha fé tentando me proteger. A grande questão é que Jesus fala, aquele que não morrer não pode, aquele que não morrer não pode, aquele que não morrer não pode ser meu discípulo. Enquanto você ficar tentando se autopreservar, você não pode ser discípulo de Jesus. Eu não posso ser discípulo de Jesus. Porque enquanto eu me autopreservo, eu digo a Deus o seguinte: eu não preciso de você. Quando eu pego um dinheiro a mais, aquele dinheiro que não é meu, ou então quando eu me aposto daquilo que não é meu, estou querendo satisfazer os meus desejos e vontades, eu estou tentando me autopreservar. Toda vez que eu tento me autopreservar nesse sentido, eu estou dizendo para Deus: Deus, você é burro, porque você não sabe do quanto eu preciso, porque se você soubesse, você teria me dado mais dinheiro no final do mês. Todas as vezes que as minhas contas, elas passam do limite e ficam no vermelho, mês a mês, eu estou dizendo para Deus: Deus, você é um estúpido, porque você não sabe do que eu preciso, você não é suficientemente competente para suprir as minhas necessidades. É por isso que eu faço o que faço. Porque eu e você não conseguimos ser fiéis a Deus? Por que eu não consigo gastar um tempo de oração diariamente? Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer, segundo os meus propósitos, segundo as minhas intenções. Porque eu e você não conseguimos ler a Bíblia diariamente? Porque eu e você queremos nos autopreservar e manter a nossa vida do jeito que a gente quer. Deus tem os seus propósitos, Ele para lá e eu para cá. Por quê? Eu preciso sempre dar um jeitinho para tudo. Porque no final das contas, eu e você, a gente não confia em Deus de verdade. Infidelidade demonstra o quanto eu e você, de verdade, a gente confia em Deus. Porque se a gente confiasse em Deus, a gente faria de tudo para viver com o que a gente ganha. Porque é Deus que provê. Ele não falou que ia prover a minha necessidade e a sua? Ele não falou que ia garantir isso para mim e para você? Ou é só de domingo que isso vale? Toda vez que eu nego perdoar, eu me acho muito mais justo. E eu falo assim para Deus: Deus, você não sabe o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que eu sinto. Só eu sei o que eu passo. Todas as vezes que eu e você fazemos algo que não agrada a Deus, e exatamente isso que significa infidelidade. Infidelidade é fazer aquilo que não agrada a Deus. Todas as vezes que eu não agrado a Deus, eu estou tentando me proteger. Eu estou tentando me autopreservar. Eu estou tentando evitar o desgaste. Eu estou tentando evitar pagar o preço de ser discípulo. Davi passa pelo que passa, faz uma grande besteira e fala: fiz uma loucura, reconhece o seu erro. Nós lemos aqui: isso é uma loucura o que eu fiz. Deus vem com a sua disciplina, e ainda diz para Davi assim: escolhe, Davi, o cinto. Qual o tamanho da vara de marmelo? Qual é o tamanho da vara de marmelo? Escolhe aí. Davi fala: Deus, que eu caia nas tuas mãos, porque se eu cair nas mãos dos homens, não vai haver justiça. O Senhor sabe de fato quem eu sou. O Senhor sabe que eu não consigo me autopreservar. O Senhor sabe de fato que eu não consigo dar conta da minha vida. Seja feita conforme a tua vontade. Deus, Ele pune. Deus não deixa de punir. Nós vemos, Deus manda a peste durante 3 dias. Em pouquíssimo tempo, nós falamos em 1.100.000 homens. Foi contado. E não foi uma contagem perfeita. Desse 1.100.000 homens, quase 10% deles, 7% deles
morreu em pouco tempo. Quem está no controle disso? Deus está falando. Quem que está no controle desses homens que você só está contando? Você não respeita eles. Você não respeita a mim. Você está querendo ver o seu próprio bolso. Você está querendo ver a sua própria imagem perante as nações. Você está querendo ver perante o povo seu próprio interesse. E eu faço assim, ó, com esses 70 mil homens. E Davi fala: Senhor, por favor, quem pecou fui eu. Ele não joga a culpa nos outros. Ele não fala foi o pastor que falou. Ele não fala foi o meu líder, o meu marido. Ele não fala foi o meu filho que falou, por isso que eu fiz o que fiz. Ele não fala a minha professora que é isso ou aquilo. Ele não fala nada, ele não terceiriza a culpa. Ele fala: fui eu que pequei, fui eu que errei. Que a pena venha sobre mim, não sobre esse povo. E aí ele coloca, antes ele jogava o povo como sendo número. Quantos são? Hoje eles são ovelhas. Quem são essas ovelhas? O texto diz agora. Davi, ele cai em si e fala: essas ovelhas são tuas. Você vai continuar matando? Que essa pena venha sobre mim. Ele não fica dando desculpas. Davi resolve pagar o preço. Ele fala: eu não vou oferecer holocaustos. Algumas Bíblias vão dizer sacrifício, é a mesma coisa. Eu não vou oferecer sacrifício que não me custe nada. Me vem à mente agora aquela senhora, Jesus sentado com os seus discípulos em frente ao templo, vendo aquela mulher jogar 2 moedinhas. E Jesus fala: essa deu daquilo que ela tinha. Aqueles que davam muito, era muito, não fazia falta, não tinha preço a ser pago, não tinha um custo do sacrifício. Davi fala: eu não vou dar a Deus nada que não me custe nada, não vou oferecer nenhum sacrifício que não me custe nada. Você quer ser fiel a Deus? Quem quer ser fiel a Deus? Vamos ser sinceros. Gente, se você quer ser fiel a Deus, vai custar alguma coisa. Vai custar você trabalhar com os 90% do seu salário. Vai custar você perdoar quando você não deseja perdoar. Vai custar você não colar e tirar nota ruim quando você não deve colar. Vai custar você não olhar para uma mulher de forma indevida ou para um homem de forma indevida. Vai custar você não roubar o dinheiro da sua empresa. Vai custar você não passar o semáforo. Vai custar você não parar no lugar errado. Vai custar em você abrir mão daquilo que você tem para abençoar as pessoas. Vai custar alguma coisa. Não há sacrifício que não custe nada. Você quer conhecer a Deus? Quem quer conhecer a Deus? Eu quero. Não tem como conhecer a Deus se você não senta a bunda na cadeira e estuda. Não tem como isso. Não tem. Um sacrifício que custe algo, se não está custando nada, não é sacrifício. Davi fala: pequei contra o Senhor, fiz uma loucura, fiz maluquice, fiz algo que não deveria ter feito. Não respeitei as regras, não respeitei a liturgia, não fui buscar de ti o que é que o Senhor esperava de mim. E sabe o que desejar ser fiel significa? O que resulta na realidade? Vamos continuar o texto que eu não terminei ainda. Verso 27, do capítulo 21. O Senhor ordenou o anjo que pudesse a espada na bainha, porque no verso anterior ele responde com fogo, a ideia de que Deus aceita o sacrifício de Davi. 28, nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, ou seja, Deus confirmou o seu sacrifício. Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Veja, naquela época, o tabernáculo do Senhor,
que Moisés fizera no deserto, e o altar de holocaustos estavam em Gibeon, que era outro lugar. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, porque tinha medo da espada do anjo. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, o altar de holocaustos. Quando eu e você confessamos e voltamos, sem pedido, sem desculpa, falando a verdade conosco, a gente atravessa as consequências das nossas ações. A gente não terceiriza a culpa. Nós damos passos concretos que custam algo real. Davi agora começa, a partir desse trecho, começa a juntar dinheiro para construir o templo, que não seria construído por ele. Deus confirma no capítulo 5 de 2 Crônicas que Salomão faria isso. Davi, ele implica todo o seu esforço, todos os seus movimentos, para quê? Para que a casa do Senhor, naquele momento, fosse construída. Há sacrifício aqui. Davi dá passos concretos. Ele chega diante de tronos. Veja, a eira de Araúna, você tem em Jerusalém aqui, a eira de Araúna fica um pouco mais elevada. Hoje, onde fica ali, a região do templo, construído hoje. Tá bom? Quando ele faz isso, ele sacrifica a Deus, todo mundo vê que ele sacrifica a Deus. Todo mundo olha que ele se arrepende. Todo mundo vê que ele tomou decisões erradas. Todo mundo olha para Davi e fala: Davi, você é o responsável por isso. E sabe o que Davi faz? Abaixa a cabeça e fala: sim, fui eu que trouxe isso para o povo. Todo mundo estava vendo o que Davi estava fazendo. Todo mundo viu também que Deus aceita o sacrifício de Davi. E agora Davi, ele se reorganiza, ele reorganiza a sua vida em torno de Deus, com Deus no centro. Por que eu e você não somos tão fiéis quanto gostaríamos? Veja, eu não estou falando você prestou atenção? Porque eu e você não somos tão fiéis como precisaríamos ser, porque a gente está tentando se preservar, gente. O que de fato eu meço para não dar, ou para não fazer? O que de fato eu tento manter o controle? Ou quais são as justificativas que eu dou para não fazer alguma coisa? O que de fato eu utilizo como argumento de planejamento, mas isso é fuga? Eu estou me planejando para... E você espiritualiza a situação para que você não faça o que é certo. O que eu negocio, ou com o que eu não me comprometo? O que você está tentando defender? O que você está tentando preservar? Quando eu racionalizo as coisas, por que eu faço isso? O que eu estou tentando fugir? De quem que eu estou tentando fugir? Quando eu adio um compromisso, do que eu estou querendo fugir? Quando eu comparo, ou me comparo com as outras pessoas, o que de fato eu estou querendo dizer? Quando eu não dou conta das minhas... Quando eu não consigo organizar as minhas contas em casa, o que no final das contas eu estou querendo mostrar? Gente, eu conheço pessoas que não gostam de sentar para fazer conta, para ver se dá zero, pelo menos zero. É o básico. Você está fugindo do quê? Quando eu me distraio no celular, quando eu tento me anestesiar com filmes, com as dinâmicas que acontecem, com vídeos, o que na realidade eu estou tentando fugir? Quando eu endureço o meu coração, ou então quando eu espiritualizo demais as coisas. Do que eu estou tentando fugir? Veja, eu estou encerrando. Nós temos pelo menos 5 movimentos de Davi. Davi, ele identifica o seu erro. Ele percebe que quando ele faz o censo, ele está tentando mostrar para ele e para os outros que ele tem valor.
Ele está tentando mostrar para ele e para os outros que ele tem poder. Ele está tentando mostrar para ele e para os outros que ele manda. Que ele tem o controle da sua própria vida. Davi identifica o seu erro. Ele fala: Senhor, eu estava achando que esse povo era meu. Eu estava competindo com o Senhor. Deus me deu, mas agora eu que domino, eu que dou o fim, eu que dou o direcionamento para esse povo. Esquece de procurar Deus. No final das contas, é como se ele estivesse se colocando no lugar de Deus. É o problema desde o Éden. O homem e a mulher querendo ser como Deus, tomando seus próprios caminhos a despeito do que Deus pensa. E Davi cai nesse mesmo problema. Ele reconhece, ele identifica o porquê que ele faz o que faz. Por que ele não é fiel? Segundo momento, ele confessa, sem dar desculpas. O que você tem evitado fazer? O que você tem evitado fazer para ser fiel a Deus? Depois de confessar, ele se entrega a Deus. Fala: Deus, se há punição, que essa punição caia sobre mim. Porque de fato eu errei. Ele não terceiriza a culpa. Quarto movimento. Davi se preocupa em reparar. Qual é o preço que eu tenho que pagar para reparar isso? É viver com menos? É obedecer às leis de trânsito? É mostrar que eu não sou autossuficiente para as pessoas? É mostrar para o meu filho ou para a minha filha que eu também sou pecador? Esse é o preço que você tem que pagar? É pedir perdão? Ou conceder perdão? E depois ele se reorganiza. Davi identifica o seu erro, confessa o seu erro, ele se entrega a Deus, ele tenta reparar, e ele muda de caminho. Por que eu e você somos tão infiéis? O que eu e você estamos tentando evitar, encarar, e a gente toca a vida, dia após dia, como se a fidelidade fosse algo que a gente precisasse pensar só de domingo? Baixa a sua cabeça. Fidelidade é fazer o que Deus espera que a gente faça. Ser fiel é agradar a Deus nos pequenos momentos, as pequenas oportunidades que nós temos. Senhor, que a gente possa entender do que a gente está fugindo, ou o que a gente está tentando preservar em nós mesmos. Tendo como consequência a infidelidade a Ti. O que de fato eu estou evitando encarar na minha vida, que revela a minha infidelidade? Por favor, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, e eu faço essa oração pelos meus irmãos também. Nós desejamos sim ser mais fiéis. Sabemos que somos pecadores e que essa entrega de fidelidade, ela vai ser falha. A gente tem consciência disso. Mas por que eu não consigo ser fiel do jeito que o Senhor deseja? Do que de fato eu estou fugindo? O que eu estou tentando controlar ou dominar? Por favor, Senhor, abre os nossos olhos. Assim como o Senhor fez com os olhos de Davi. Um homem já experiente, vitorioso, um amplo contato contigo, pecador sim, aquele que acabou vivendo as dores das suas decisões erradas, mas um homem que tu declaras como um homem segundo o teu coração,
Davi certamente encara o que ele não queria ver para mudar suas atitudes. E nós precisamos disso, Senhor, por favor. Por favor, Senhor. Abençoa-nos no nome de Jesus, eu te peço. Amém. Eu vou pedir para que você